me responde uma coisa. Se eu te desse uma opção de, antes de entrar nessa existência, você pudesse escolher quais os tipos de problema você viveria nesta existência, quais tipos você escolheria? Que tipos, que problemas você escolheria nesta existência? Será que seriam os mesmos problemas que você já está vivendo hoje? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego e o objetivo desse canal sempre é trazer para você, a gente poder pensar junto as melhores formas da gente poder transformar o nosso karma e ser cada vez mais feliz. E esse vídeo vai falar justamente sobre isso, né? Essa reflexão apareceu essa semana aqui, justamente numa matéria que eu estava lendo, onde falava sobre vencer as dificuldades. Mas antes de entender as dificuldades, o objetivo era justamente entender os problemas, né? Porque o que nós vivemos são os problemas. Dificuldade não é problema. E eu vou ensinar para você até o final isso aí, tá? Vamos lá. Será que se você pudesse escolher antes de entrar nesta existência, você poderia escolher os problemas ali que você viveria? Você escolheria os mesmos problemas? Tem gente que pega e já fala assim, né? Não, se eu pudesse escolher meus problemas, eu ia estar sofrendo lá em Paris, Diego. Eu viveria lá em Paris, sofrendo lá em Paris, nossa, né? Tomando champanhe e tudo mais. Parece que sim, né? Mas por que a gente pensa isso? Da mesma forma que a gente pega e consegue dar tanto pitaco no problema dos outros, né? Porque parece muito mais fácil, na verdade, porque não é o nosso problema, é o do outro. E, logicamente, se fosse com a gente, por a gente estar tendo uma visão de fora, provavelmente teríamos mais facilidade, eu tô gaguejando aqui hoje, hein? Para poder resolver aquilo. Mas, eu vou te dar um spoiler, não seria assim como não é, tá? Tem um conceito budista que fala o seguinte: karma adquirido por desejo próprio. Como assim, Diego? Karma adquirido por desejo próprio. De certa forma, nós escolhemos, tá? Antes de entrar nessa existência, os problemas que nós teríamos, que são esses que nós temos. De duas formas nós escolhemos. Primeiro, por uma carga, né? Um acumulado de karma que nós temos de outra existência, de outras existências, né? O que ainda não se manifestou lá, sobrou para essa. E eu até falei já em outras vezes que a primeira manifestação desse karma, inclusive, é o seu nascimento. Como você nasceu, onde você nasceu, quando você nasceu, na família que você nasceu, enfim, todas as condições que te moldaram. Faz sentido para você? Aí, depois tem a segunda forma, que a partir de agora você é um ser consciente, racional, né? A criança vai aprendendo, tal, cada vez mais a gente vai tendo opções de escolha. Em cada escolha, você novamente confirma, marca e mantém ou transforma o seu karma. Ou seja, karma adquirido por desejo próprio. Se é consciente ou é inconsciente, a gente pode conversar de uma outra forma, né? No outro dia, no outro vídeo. Mas adquirido por desejo próprio. Tudo que você está fazendo agora está sendo a manifestação do seu karma. Então, quer dizer, você escolheu o karma que você tem aqui. Mas, Diego, se eu fosse escolher, eu escolheria coisas mais fáceis. É aí que entra a diferença entre problema e outra coisa, que é a dificuldade, né? Problema, o que é problema? Problema é qualquer coisa que tem que ser solucionada. Quem gosta de matemática, parabéns. Eu não gosto muito, né? E o que quem mais tem lá nos exercícios? Problemas. Questões para que você possa achar a solução daquilo, né? Você decifre aquilo. E no dia a dia é a mesma coisa, né? Todos os elementos que nós vamos encontrando são como se fosse uma fórmula de matemática. Você tem que compreender e resolver. Só que cada vez que a gente vai passando o nosso dia a dia, vai ficando mais difícil, como se fosse na escola, né? A cada ano
a conta fica mais difícil, na verdade? E aí, eu faço uma assimilação aqui como se fosse um videogame. Não sei se você gosta de videogame, eu já joguei bastante quando era menino, mas depois parei de gostar. Mas com certeza todo mundo já viu, né, criançada, molecada jogando videogame, fliperama que seja, né? E como que funciona os jogos? Você tem um personagem, né, o mais tradicional, vamos dizer assim, né, que não seja de esporte. Você tem um personagem, ele vai andando, né, por uma fase e ao longo dessa fase vão aparecendo elementos que você vai ultrapassar, ou seja, vencer, até que chega no final desta fase, você encontra um personagem maior, né, o famoso chefão, mestrão, cada um chama de um jeito, e você tem que vencer ele. Ele que é? Ele é um acumulado daquele tipo de elemento que teve durante toda aquela fase. E aí você que treinou vai conseguir, com um pouco mais de dificuldade, vencer ele. Ah, Diego, não consegui vencer. Você volta no começo e de novo fica batendo a cabeça até você entender quais são os elementos, como vencer cada elemento, para que naquela dificuldade maior você também encontre as falhas e você vença ele. Legal, passei a primeira fase. Próxima fase. Vamos ver aqueles mesmos primeiros elementos, um pouquinho mais difíceis, um pouquinho diferentes, e aí você vai entendendo que tem mais coisa para resolver, até que chega um outro mestrão ali com mais dificuldades e você tem que aprender o jeito de vencer eles. Ou seja, cada vez tem uma fase mais difícil, né? Então, quer dizer, problemas diferentes, com dificuldades gradativas ainda. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E como, Diego? Como que a gente vence as dificuldades? Essa é até uma das 5 diretrizes eternas da Soka Gakkai, né? Prática da fé para vencer as dificuldades. Como que eu venço as dificuldades? Com a prática da fé. Está aqui no próprio título, né? Você só inverte ali a ordem das coisas. Coloca a prática da fé em primeiro lugar. Quando a gente coloca a fé em prática, a gente consegue, com certeza, ao longo do tempo, compreender a dificuldade desses elementos que são o meu karma, para que eu possa entender como eu vou vencê-los. Alguns elementos do meu karma eu tenho que vencer com muita disposição. Às vezes eu tenho que vencer com muita paciência. Às vezes eu tenho que vencer com muita inteligência. Às vezes eu tenho que vencer com muita sabedoria. E ao longo da nossa vida, cada vez mais as coisas vão se somando para que a gente possa ter uma vida cada vez mais feliz. E você pode perceber, assim como no jogo, se você está lá numa fase muito para frente e você perde, você começa de novo, né, lá do começo. Só que tem uma vantagem. Quando você começa de novo, para chegar naquele mesmo nível, é muito mais rápido. Por quê? Porque você tem a memória daquilo que você já viveu, daquilo que você já venceu ao longo, até chegar naquele estágio mais elevado. Faz sentido para você? Então eu pensei nisso, trouxe essa reflexão, né, para que a gente possa compreender cada vez mais, né? Diego, como que a gente faz para vencer as dificuldades? Bom, primeiro, vamos pensar que a dificuldade é só uma parte da coisa. A dificuldade é um estágio, é um nível, na verdade, dos problemas que a gente tem. E os problemas poderiam até ser outros. Quem dera a gente pudesse escolher, né, coisas mais fáceis. Mas não, quando fosse com a gente, como é os que você tem agora e os que eu tenho agora, iam ser difíceis do mesmo jeito, porque é o que você tem que vencer. É aquilo que vai fazer a sua essência, a sua existência ser única. Você é um ser único, sabia? Então é isso. Aproveite, né, para que realmente você se valorize cada vez mais e entenda o quanto a gente faz diferença nesse mundo, né? Encontrando essas dificuldades que a gente tem, vencendo essas dificuldades, porque inclusive quando nós vencemos essas dificuldades, nós seremos exemplos de como se vence este tipo de dificuldade. Pessoas que tiverem coisas parecidas com as nossas
vão ter você como referência. E aí você pode inclusive ajudar essas pessoas a vencer. Quando a gente inclusive ajuda uma pessoa a vencer, a gente vence em dobro, porque daí a gente fortalece tudo aquilo que a gente já aprendeu, a gente consolida aquele conhecimento, ou seja, a gente de verdade transforma o nosso karma. Faz sentido para você? Então é isso, uma reflexão bem rapidinha. Muito obrigado, minha parte é só aí. Tchau, tchau.